Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Bom, em resumo, as orientações que Moisés deu para os israelitas quanto à celebração da Páscoa naquela noite foram essas. No dia 10 do mês, cada família de israelita deveria separar do seu rebanho um cordeiro ou um cabrito. Ele teria que ser sem defeito e macho e de 1 ano. Depois, 4 dias depois, no dia 14 do mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário hebraico por conta disso, no dia 14, no finalzinho do dia, à tardinha, eles deveriam imolar o cordeiro e derramar o seu sangue. Parte do seu sangue seria passada nos umbrais e na verga da porta das suas casas pelo lado de fora. E então eles assariam aquele cordeiro ou cabrito no fogo. Era proibido que ele fosse comido cru ou cozido. Então a família se reunia para comer o cordeiro assado, junto com pão sem fermento, também chamado pão da aflição, e com ervas amargas. E eles deveriam comer o cordeiro todo e queimar o que sobrasse no dia seguinte. Deveria ser comido às pressas, todos prontos para viajar a qualquer momento. Sandálias nos pés, cajado na mão, mochila nas costas, prontos para sair no momento em que Deus os libertasse da escravidão. Era proibido aos israelitas sair das suas casas na noite do dia 14 de Abib, pois o Senhor haveria de passar naquela noite para matar os primogênitos, tanto dos homens como dos animais dos egípcios. Mais tarde, quando os israelitas entrassem em posse da terra, os estranhos, incluindo estrangeiros, residentes temporários ou trabalhadores contratados não israelitas, eles não tinham permissão para comer do cordeiro pascual. Era somente para os israelitas. Escravos ou estrangeiros que viessem a morar com os israelitas e que quisessem participar da Páscoa teriam que ser primeiro circuncidados. Lembrando que a circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. A Páscoa também deveria ser comida em uma casa e não poderia ser tirada dela. Se o cordeiro foi imolado numa casa, ele era comido naquela casa. Você não podia matar o cordeiro numa casa e levar a carne para ser comida em outra casa. E outra recomendação, e essa muito querida para nós, é que nenhum osso do cordeiro sacrificado deveria ser quebrado. É importante aqui notar que durante as explicações que Moisés oferece em Êxodo capítulo 12 e 13 a respeito da Páscoa e dos pães asmos, ele fala também da dedicação dos primogênitos homens. Presta atenção aqui. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 13, verso 1. Lá Deus disse a Moisés: me consagre todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. A razão para essa dedicação dos primogênitos a Deus é evidente. Deus havia poupado os primogênitos dos israelitas naquela noite de 14 de Abib, mediante o sangue do cordeiro que foi derramado e manchado nas portas, nos umbrais das portas. Agora, aqueles primogênitos que escaparam, foram poupados, eles pertenciam ao Senhor. E não somente aqueles que saíram livres naquela noite lá do Egito, mas todos os primogênitos dos judeus daquele dia em diante pertenciam ao Senhor. Isso valia não somente para homens, mas também para animais. Todo primogênito, quer de homem, quer de animal, deveria ser consagrado ao Senhor. Isso quer dizer que todos os filhotes machos que nasciam primeiro, eles deveriam ser mortos, a não ser que eles fossem resgatados por um cordeiro. Por exemplo, o primogênito de um jumento ou de um camelo, ele poderia ser resgatado por um cordeiro que era sacrificado. Quanto aos primeiros filhos homens, eles seriam resgatados mediante um cordeiro, isto é, seus pais ofereceriam um sacrifício no lugar deles.
e eles então pertenceriam ao Senhor. Tudo isso apontava para o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, se entregando por nós em nosso lugar, nosso Cordeiro Pascual. Vejamos agora a saída dos israelitas do Egito. Isso aqui é importante para que nós entendamos um pouco mais a respeito da Páscoa. Depois das instruções que Moisés deu aos israelitas naquele mês de Abibe, o anjo da morte passou pela casa dos egípcios e matou todos os primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó. Porém, ele não entrou nas casas onde ele viu que havia sangue nas ombreiras. O sangue ali era símbolo de que as pessoas que moravam naquela casa estavam confiando em Deus para a sua libertação. Então, o anjo passou Páscoa por essas casas. E quando tudo isso aconteceu, houve um grande clamor na terra do Egito das famílias que estavam chorando pela morte dos seus filhos primogênitos. Então Faraó se levantou às pressas e mandou que os israelitas saíssem imediatamente da terra do Egito. Eles estavam livres, podiam ir embora e que levassem tudo que era deles com eles. E eles saíram livres, conforme Deus disse a Moisés. Eles pediram joias, roupas, riquezas e despojaram os egípcios, para usar a própria linguagem de Moisés. Deixe-me aqui ler Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, onde nós temos o registro exatamente do que aconteceu, para que fique claro que o que nós estamos dizendo aqui tem o fundamento na Escritura. Eu vou ler então Êxodo 12, de 1 a 14. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru nem cozido. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Com isso, Deus mostraria que ele era superior aos deuses pagãos que os egípcios adoravam e que não puderam livrá-los da ira de Deus. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Gênesis 12, então, é a base para a instituição da Páscoa e a forma como ela deveria ser celebrada pelos judeus, de acordo com aquilo que Moisés instruiu. Vejamos aqui, vamos fazer então um breve resumo dessa forma com a qual eles deveriam celebrar a festa da Páscoa. A Páscoa deveria ser celebrada anualmente, todos os anos, no dia 14 do primeiro mês, que era o mês de Abibe, que é também chamado de Nissan. A festa marca o primeiro mês do calendário de Israel. Uma nota importante aqui, o calendário de Israel, ele é um calendário lunar e é usado pelos judeus em todo o mundo. Isso explica a diferença entre o calendário hebraico e o calendário ocidental que nós usamos. O calendário hebraico é baseado nos ciclos da lua e cada mês começa com a nova lua. O calendário hebraico tem 12 meses, com um mês extra adicionado 7 vezes em cada ciclo de 19 anos para sincronizar o calendário lunar com o calendário solar. Parece bem complicado, não é?
Cada mês do calendário hebraico tem entre 29 a 30 dias, dependendo do ciclo lunar. Por isso que a Páscoa não tem uma data fixa. Estou dando essas informações para explicar por quê. Porque ela é baseada no calendário hebraico, que varia todo ano, não tem uma data fixa. O primeiro mês do ano hebraico, quando a Páscoa é celebrada, geralmente ocorre numa data nos meses de março ou abril, variando de ano para ano. Muito bem. Depois de terem entrado e se apossado da terra de Canaã, a Páscoa não seria mais realizada nas casas, mas num local que Deus haveria de determinar para os judeus. E os israelitas deveriam ir a esse local designado por Deus quando entrassem na terra prometida e ali sacrificar o cordeiro pascal juntamente com a sua família, amigos e vizinhos. E seria proibido celebrar a Páscoa em outro local, somente naquele local que seria indicado por Deus. E mais tarde Deus indicou que era na cidade de Jerusalém, no templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo que foi erigido por Salomão. A Páscoa, então, deveria ser celebrada depois de uma semana em que os israelitas comeriam somente pão asmo, sem fermento, e ervas amargas. O objetivo dessa festa dos pães asmos era lembrar a dura e amarga servidão em que os israelitas viveram por 450 anos e como Deus os livrou mediante o sangue de um cordeiro puro e sem defeito. Tudo isso, queridos, apontava para a pecaminosidade da raça humana e para o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, aqui. Depois que o povo saiu do Egito, isso aqui é muito importante, depois que o povo saiu do Egito e perambulou pelo deserto, o povo celebrou a Páscoa somente uma vez, que foi na base do Monte Sinai. Um ano depois deles terem saído, celebraram uma vez ali no pé do Monte Sinai, conforme as orientações de Moisés. Moisés tinha feito um acréscimo às instruções sobre a Páscoa, que é chamada de a segunda Páscoa. Como haveria a possibilidade de haver pessoas que não chegariam em tempo para a celebração da Páscoa, marcada para o dia 14 do mês de Abib todo ano, então Moisés permitiu uma segunda Páscoa um mês depois, no dia 14 do mês seguinte ao mês de Abib. E essa concessão era somente para aqueles que não puderam chegar em tempo ou que haviam se tornado impuros por ter tocado em algum animal, sangue, fluxo de sangue ou qualquer coisa dessa natureza. Isso aqui é muito interessante e você pode depois ver os detalhes em Números capítulo 9, de 6 a 12. Vejamos agora as celebrações posteriores da Páscoa, depois que Moisés tirou os judeus da terra do Egito. Como eu disse, quando eles saíram do Egito, eles celebraram a Páscoa somente uma vez no deserto do Sinai. Isso foi um ano depois do Êxodo, não é? Um ano depois. Depois eles não entraram na terra prometida por conta da incredulidade, passaram 40 anos zanzando pelo deserto, como a gente diz, né? Peregrinando. E durante esses 40 anos, eles nem se circuncidaram, que era o sinal da aliança de Deus entre Deus e Israel, e nem celebraram a Páscoa, que é também um dos sinais da aliança. Eles desobedeceram a Deus completamente. E aí, depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué, que conduz o povo para a terra prometida. Agora eles estão acampados em Gilgal, do lado de cá do rio Jordão, prestes a atravessar o rio para conquistar a terra. Deus então manda que Moisés circuncide todos os israelitas, aquela geração que não foi circuncidada durante os 40 anos no deserto, para que então celebrassem a Páscoa. E Josué fez exatamente isso, né? Circuncidou todos os homens e celebraram a Páscoa do Senhor pela segunda vez depois que saíram do Egito. Primeira vez no pé do Sinai com Moisés, segunda vez no pé da terra prometida, no pé do rio Jordão, através de Josué. Mais tarde, já estabelecidos na terra de Canaã, a Páscoa não era celebrada com regularidade.
nós não temos notícia da celebração da Páscoa no tempo dos juízes. No tempo dos reis, os reis ímpios, eles não celebravam a Páscoa. Se esqueceram completamente disso. Nós só temos notícia de duas Páscoas celebradas por reis piedosos, a Páscoa de Josias e a Páscoa de Ezequias. Esses reis foram instrumentos de Deus para trazer reforma religiosa ao povo de Israel e no meio da reforma havia a celebração da Páscoa do Senhor. Eles guardavam a semana dos pães asmos e ervas amargas e depois sacrificavam o cordeiro pascual lá no templo de Salomão, erigido em Jerusalém. Essas são as duas Páscoas mais conhecidas de Josias e Ezequias e nós não sabemos se houve outras Páscoas realizadas no período dos reis. O povo de Israel pecou gravemente contra Deus, tanto o reino do norte como o reino do sul. O resultado é que Deus os enviou para o cativeiro babilônico, onde ficaram durante 70 anos. E lá, os judeus não celebraram a Páscoa também, porque não tinham nem o templo e nem tinham os sacerdotes. Mas depois da libertação, uma parte dos judeus saiu do exílio e voltou para a Judéia, sob a liderança de Esdras e Neemias. E aí, pela primeira vez, depois da libertação do cativeiro babilônico, eles celebraram uma Páscoa modesta sob a orientação desses dois homens de Deus. A partir daí, a celebração da Páscoa se tornou habitual entre os judeus, também durante o período intertestamentário, aquele período entre Malaquias e o surgimento de João Batista. E tornou-se uma festa de grandes proporções, centralizada no templo. Era de todas as festas judaicas, e havia várias, era a maior de todas, a mais prestigiada, por assim dizer. Jerusalém se enchia de peregrinos, visitantes de todas as partes do mundo que vinham ali para celebrar a Semana dos Pães Asmos e a Páscoa determinada por Deus. E os sacerdotes eram encarregados de trazer ou de oferecer os animais para o sacrifício durante a Páscoa. Só uma curiosidade, Moisés permitia que pessoas que vinham de longe para celebrar a Páscoa comprassem o cordeiro ali em Jerusalém, porque era muito difícil, né, você trazer um cordeiro quilômetros e quilômetros, dias e dias de viagem até Jerusalém. Era mais prático você trazer o dinheiro e você comprava o cordeiro em Jerusalém. Então isso era permitido. Só que no tempo de Jesus, isso tinha virado comércio, tinha muita gente exorbitando, ganhando dinheiro em cima da necessidade dos peregrinos, e isso fez com que Jesus entrasse no templo e realizasse aquela purificação, expulsando os cambistas, os vendedores de pombas, de ovelhas, e dizendo que eles haviam transformado a casa de oração, a casa do seu pai, que era a casa de oração, num covil de salteadores, por conta desses abusos diante daquela permissão de Moisés de que o cordeiro poderia ser adquirido lá no templo, não precisava ser trazido pela viagem. E nós vamos agora, caminhando já para o fim, perguntar o que é que a Páscoa então significava para o judeu. Eu creio que já ficou claro, né? Em primeiro lugar, era uma memória da escravidão em que eles sofreram 450 anos debaixo do jugo dos faraós, e o êxodo, a libertação extraordinária que Deus lhes deu através de Moisés. A Páscoa lembrava isso. Também a Páscoa apontava para o sangue do Cordeiro Pascal, através do qual eles foram libertos da destruição. Aquele cordeiro era puro, sem defeito, não podia ter seus ossos quebrados, tinha de ser comido inteiramente. Talvez os judeus crentes e piedosos pudessem enxergar ali uma figura clara de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 53 da sua profecia, parece que está aos pés da cruz, contemplando ali Cristo sendo crucificado e falando dele em termos que lembra o Cordeiro Pascal, como ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas feridas nós fomos sarados. A Páscoa também significava para o judeu a consciência de perdão de pecados mediante a morte do Cordeiro Pascual. A Páscoa celebrava o perdão que Deus dava ao seu povo mediante o sangue que era oferecido ali pelo Cordeiro Pascual. E também representava a consciência para o judeu de que um dia ele tinha sido substituído por um cordeiro para que não morresse
e pudesse então viver. E terminando, o que é que podemos aplicar para nós? Eu tenho 4 aplicações aqui, bem rápidas para nós, desse estudo no Antigo Testamento. E a primeira aplicação é exatamente essa: a importância do Antigo Testamento para nós entendermos o Novo. Eu sei que tem muitos crentes que não gostam do Antigo Testamento por conta das suas histórias, às vezes algumas histórias complicadas, não é? E também as genealogias, aquele conjunto de leis complexas que a gente não entende, mas quando estudado no seu contexto, com paciência, o Antigo Testamento se mostra uma riqueza de conhecimento. E ele aponta para o Novo Testamento, ele aponta para Cristo, a ponto de que nós podemos dizer que sem uma compreensão clara do Antigo Testamento, por exemplo, da Páscoa, você não vai entender a ceia do Senhor, o que é que ela representa e o que é que ela significa. Uma segunda aplicação para nós é a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. A Páscoa, que foi instituída séculos antes de Cristo, profetizava a sua morte na cruz e o derramamento do seu sangue em favor do seu povo. E Deus pacientemente preparou a história para que Cristo viesse no tempo certo, morasse entre nós e derramasse seu sangue precioso, cumprindo assim a finalidade da Páscoa e estabelecendo a base pela qual nós somos justificados gratuitamente pela fé, sem as obras da lei. A terceira aplicação é a continuidade dos 2 testamentos. Páscoa no Antigo, Santa Ceia no Novo. Ambas dizem a mesma coisa, apontam para a mesma realidade. É o mesmo Deus e é o mesmo caminho de salvação. Os judeus da antiga aliança eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir e que estava prefigurado no Cordeiro Pascual. E nós somos salvos pela fé no Messias que já veio e que cumpriu as profecias que estão ali na figura do Cordeiro Pascual. E por último, o amor, a misericórdia e sabedoria de Deus em preparar o caminho de Cristo através da história, para que na plenitude dos tempos ele viesse e se tornasse um de nós e na cruz do Calvário derramasse seu sangue para nossa justificação. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora, que tenha sido uma bênção para você. Na próxima aula, nós veremos a transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Nos vemos lá. Um grande abraço.